Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Hoje a gente vai dar uma aulinha sobre meningite e abordaremos os seguintes tópicos: o que é meningite, principais agentes etiológicos, taxonomia do agente, características gerais do patógeno, patogênese, tempo de incubação, modos de transmissão, características gerais da doença, sinais clínicos, tratamento, prevenção e controle. A gente vai falar especificamente sobre a meningite bacteriana e sobre o gênero Haemophilus e a espécie influenza, tá bom? Então vamos lá. O que é meningite? A meningite é um processo inflamatório das meninges e do espaço subaracnoide, tá bom? E a meningite ela pode ser classificada em aguda e crônica, em que no grupo da aguda a gente tem principalmente a bactéria e o vírus, e a crônica a gente tem outros agentes etiológicos, tá bom? Visualizamos aqui as meninges revestindo o sistema nervoso central. Lembrando que a gente tem as meninges revestindo tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. E aqui a gente está vendo o sistema nervoso central, a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Nessa próxima imagem, a gente também visualiza na medula espinhal. Então, vamos lá. Além do Haemophilus influenza, a gente também tem outros principais agentes etiológicos, né? Como o meningococo, o Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis e também a gente tem a meningite causada por vírus e fungos, né? Eu especifiquei aqui os principais do vírus, porque ele também é um importante causador da meningite. A gente tem o enterovírus e o herpes vírus como principais. Taxonomia do agente etiológico. Como dito anteriormente, o gênero Haemophilus, a espécie influenza. A hemo a gente lembra de quê? Hemo. A gente lembra de afinidade com o sangue, né? Essa afinidade. E quando a gente lê influenza, a gente já associa com o quê? Com a gripe, né? E tem uma historinha interessante, uma curiosidade, que quando, né, no início, quando ela começou a ser estudada, tinha-se que os sinais e sintomas causados por essa bactéria eram uma gripe normal, uma gripe comum, né? Que essa bactéria não causaria outros danos ao ser humano, só a gripe mesmo. Aí denominaram influenza. Entretanto, né, com muitos estudos, tem-se que ela não causa apenas infecções leves, mas também graves, como a meningite em questão, né? Pneumonia, sinusite, otite média, celulite, epiglotite, entre outras, além das leves, logicamente. Ela não manifesta apenas as graves. E essa bactéria ela foi descrita pela primeira vez em 1892 por Richard Pfeiffer. Vamos às características gerais do patógeno, né? A bactéria Haemophilus influenza são cocobacilos gram-negativos pleomórficos, ou seja, variam, né, sua morfologia no decorrer da vida. São subdivididos também em sorotipos A, B, C, D, E e F. Thaís, mas por que todos esses sorotipos? O que diferencia um do outro? As diferenças são causadas pelos antigênicos que estão dispersos na sua cápsula polissacarídea. Sem flagelo e imóveis, anaeróbios facultativos e parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles necessitam do metabolismo das células para poderem sobreviverem. Vamos para a patogênese. Essa bactéria fica aderida, né, ali no início do trato respiratório, ali na região nasofaríngea. Elas colonizam aquelas mucosas e, consequentemente, aquela colonização pode ocorrer a virulência, né? Ou seja, aquelas bactérias migram daquele local para outros órgãos, né? Para outros sistemas, como é o caso da meningite, que ela migra daquela região para o sistema nervoso, né? Causando danos
como por exemplo a apoptose das células neurais, principalmente ali no hipocampo, aí já prejudica ali a aprendizagem, a memória. Necrose de substâncias brancas que causam vasculite, isquemia focal, trombose venosa e edema, entre outras causas, né? A gente vê aqui danos causados nas meningites bacterianas agudas, né? Também porque a gente já falou anteriormente que a meningite bacteriana pelo Haemophilus influenza, ele pode caracterizar também infecções leves, né? Não necessariamente esse dano, né, maior no sistema nervoso central. Vamos para a epidemiologia, né? Essa doença, né, a meningite, essa patologia, ela é devastadora se não tratada rapidamente, né? Porque a gente tem ali o acometimento do sistema nervoso e assim, o sistema nervoso, principalmente o central, ele comanda, né, o ser humano, as funções básicas da vida. E a meningite está entre as 10 principais causas de morte por infecção no mundo. É 1,2 milhões de casos e cerca de 135 mil mortes por ano, ou seja, um valor alto e preocupante. Ou seja, a saúde pública dos países realmente precisam investir em ciência e saúde, né, para poder ter o controle aí da meningite nesses países. E a gente vê que realmente esse investimento, né, na ciência e na saúde é necessário. Por exemplo, nos países desenvolvidos, a gente tem de 4 a 6 de 100 mil habitantes que foram infectados, né, por bactérias ou vírus aí que vieram causar meningite. Já em países subdesenvolvidos, esse valor é 10 vezes maior. Por exemplo, é 40 a 60 de 100 mil habitantes. Ou seja, a gente já viu uma grande diferença aí, né? A mortalidade é de 5 a 10% e sequelas neurológicas de 5 a 40%. Essas sequelas neurológicas também são bastante prevalentes, porque em caso de sobrevivência, né, se esse paciente não foi a óbito, pode haver perda cognitiva e distúrbios neurológicos em até 1/3 dos casos. Ou seja, um valor também alto, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Camille, que ela vai falar um pouquinho para vocês sobre o tempo de incubação e os modos de transmissão. Oi, gente, tudo bem? Com relação ao tema, né, que estamos abordando aí, a meningite, eu vou explicar para vocês sobre o período de incubação e os modos de transmissão, como minha colega Thais falou anteriormente, certo? Antes de falar sobre o período de incubação para vocês, eu vou descrever qual é o conceito dessa fase, né? O que é o período de incubação? Então, basicamente, é o tempo entre a exposição de um sujeito a um agente patogênico e a manifestação dos primeiros sinais e sintomas da doença. Vale lembrar que nesse período não há doença, certo? Nesse sentido, a incubação da meningite pela bactéria Haemophilus influenza, ela pode variar. Tudo, né, vai depender das condições imunológicas que o indivíduo se encontra. Mas em média pode durar aí cerca de 2 a 4 dias. Uma duração, digamos, até que curta, né? Então, recapitulando, período de incubação refere-se à duração entre a exposição inicial e o início dos sinais e sintomas da doença. Portanto, né, o sujeito ele entrou em contato com o patógeno, em 2 a 4 dias ele já vai aí começar a apresentar os primeiros sinais e sintomas da doença. Finalizando essa parte, né, da incubação, agora eu vou falar para vocês a respeito da transmissão, certo? Com relação à transmissão da doença, a gente já sabe que a bactéria da meningite, ela coloniza o aparelho respiratório, né? Então, em geral, a transmissão vai ocorrer de pessoa para pessoa através das vias respiratórias, por meio de gotículas e secreções nasofaríngeas, durante o período infectante.
ou seja, por meio de tosses ou espirros. Para melhor fixação, eu vou dar um exemplo. Vamos lá. Então, o indivíduo ele está doente. Esse indivíduo ele tossiu ou espirrou, né? Consequentemente, ele contaminou aquele ambiente no qual ele estava aí inserido, né? Ou se no ato de tossir ou espirrar ele cobriu com as mãos e logo após não higienizou essa mão, e em seguida teve contato com alguém ou algum objeto, né? Essa outra pessoa que teve esse contato, né? Ela vai estar aí suscetível a adquirir, né, a doença, certo? Bom, galera, foi isso, né? Agora eu vou passar a minha fala para o meu colega Daniel, que irá explicar para vocês sobre as características gerais da doença e os sinais clínicos. A Haemophilus influenza, vírus da meningite, atua principalmente no sistema nervoso central. Especificamente, ela atinge as meninges, a dura mater, a aracnóide e a pia mater. A dura mater, ela é a meninge onde ela tem a sua localização mais superficialmente, entrando em contato com a caixa craniana. A pia mater, ela entra em contato com a parte vascularizada do cérebro. E a aracnóide, ela fica entre essas duas meninges. O paciente, quando ele adquire essa enfermidade, ele apresenta alguns sinais e sintomas. No caso, com a meningite, o paciente ele vai apresentar uma dor de cabeça muito forte, onde ele vai se queixar da impossibilidade de movimentação do pescoço. Então, ele não vai conseguir mover a cabeça nem para frente, nem para os lados, nem para trás. Algumas dores são bem frequentes, bem fortes também. Dores musculares que ela vai atingir a região do pescoço e a região das costas também, com muita frequência. No corpo, alguns calafrios podem ser bem frequentes. A fadiga, o paciente ele pode ficar bem cansado, sempre deitado, não querendo levantar. A febre também ajuda muito essa questão da fadiga. Vai ficar letárgico, vai ter um mal-estar. A perda de apetite é extrema. Ele começa a apresentar alguns tremores em alguns momentos. No aparelho gastrointestinal, gente, ele vai perder o apetite, né? Não vai ter aquela vontade de se alimentar, aquele gosto. E algumas náuseas também são bem frequentes. Pode acarretar também vômitos pela questão das náuseas. Na pele, o principal sinal também é as erupções que aparecem, são erupções avermelhadas. Manchas também são comuns. A confusão mental, a falta de interesse em se alimentar, a irritabilidade, letargia, medo de sons altos, ele adquire um certo pânico em alguns lugares. A respiração começa a ficar um pouco mais acelerada. Ritmo cardíaco também se acelera. Com essa patogenia, o paciente também ele tem uma certa dificuldade para olhar a luz. Ele, quando ele se direciona a um ambiente mais iluminado, ele sente um certo incômodo, uma dor. As dores de cabeça, como havia falado, pescoço mais rígido e uma sonolência extrema. O principal sintoma mesmo que os pacientes eles relatam numa anamnese já pode ser diagnosticado é a questão da dor de cabeça, junto com a rigidez na cervical e essas manchas que ficam no corpo, apresentando no corpo. Primeira coisa a se fazer quando o paciente apresenta esses sinais e sintomas, o profissional de saúde ele tem por obrigação de encaminhar diretamente ele à unidade mais próxima para fazer um exame, né, um diagnóstico mais específico,
tem alguns exames aqui que a gente vai explicar um pouco, certo? E o Ivo, ele vai falar um pouquinho agora, certo? Muito obrigado, pessoal. Olá, gente, eu sou o Ivo e, como o Daniel falou, irei ficar com o tratamento, a prevenção e controle da meningite. Bem, como sabemos, não existe um tratamento específico para a meningite. Na verdade, o que será tratado será a causa da doença. Mas como assim, Ivo? Por exemplo, se ela foi causada por um vírus, se foi causada por uma bactéria ou se foi causada por um fungo. O tratamento da meningite ele é feito de acordo com o agente que está causando o problema, ou seja, com o motivo que está causando a doença, que tanto pode ser um vírus, uma bactéria ou um fungo. Ao se ter conhecimento de qual é o seu causador, do que está causando a doença, é que poderemos dar início ao tratamento, pois se estivesse sendo causada por um vírus, daremos um antiviral. Se estivesse sendo causada por uma bactéria, daremos um antibacteriano. Logo, se estivesse sendo causada por um fungo, daremos um antifúngio. Todos esses são antibióticos antimicrobianos, porém, cada um em sua respectiva classe. Vale lembrar também que tanto antibiótico quanto antiviral e antifúngio, eles não devem ser dados de forma indiscriminada, pois geram a resistência da bactéria e dificultam o tratamento. O mais correto mesmo é seguir a orientação médica. Agora iremos falar um pouco sobre a prevenção. Existem vacinas hoje em dia para a prevenção da meningite. No Programa Nacional de Imunização, o PNI, existem vacinas para a meningite do grupo C, que é o agente mais comum em nosso país, e existe a vacina para a meningite causada pelo Hemófilos tipo B, que é uma bactéria que também causa a meningite, muito comumente em crianças. A vacina para a meningite do tipo A, C, W e Y, que são as conjugadas, elas não são encontradas no Programa Nacional de Imunização. Elas são encontradas somente na rede particular. Mas falando em relação ao PNI, ao que é a sigla que abrevia ao Programa Nacional de Imunização, o que vocês sabem sobre ele? Já ouviram falar sobre esse programa? O PNI, gente, ele é um programa que é uma referência internacional de políticas públicas de saúde. Através dele, o país já erradicou, por meio de vacinação, doenças de alcance mundial, como a varíola e a poliomielite, que é a paralisia infantil. Ou seja, é um programa de suma importância para a gente. Continuando na prevenção, para pessoas que não sejam abaixo de 5 anos e nem seja acima de 60 anos e não tenham nenhuma doença da imunidade, a vacinação para a meningite é indicada, porém ela não é oferecida pelo SUS, é somente pela rede particular. Mas se você tiver a oportunidade, vá até um posto de vacinação particular, uma clínica, a um laboratório e realize a vacinação, pois a prevenção é a única forma de evitar a disseminação da doença. Ainda como forma de prevenção, podemos elencar a higienização das mãos, uma alimentação saudável, a não aglomeração em locais fechados. Essa não aglomeração, gente, que está super em alta agora por conta da pandemia da Covid-19, ela não serve exclusivamente para prevenir somente a Covid-19. Ela também serve como forma de prevenção da meningite. Assim, as pessoas não disseminam a doença, não aumentam o número de casos, diminuindo a mortalidade causada pela doença. Bem, gente, essa videoaula ela foi ministrada pelos discentes Thaís Leandra, Ivo Júnior Freitas, Daniel Guerra e Camille Guerra. A gente tentou, dentro do prazo estabelecido, trazer um conteúdo de forma clara e objetiva para vocês. Esperamos que tenham gostado, que tenham compreendido. Um abraço e até a próxima.